acho que vocês lembram lá, pode ser que ele cobre essa relação da mandíbula aqui com o osso temporal e tem aqui um processo, que é o processo estiloide. Vocês lembram lá? O processo estiloide, dele sai um ligamento que segura aqui a nossa mandíbula. Então ele pode contextualizar um pouco alguma lesão na articulação temporomandibular e perguntar a relação dela com, com o osso temporal e a mandíbula. Ou até mesmo o tipo de articulação, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, nessa pegada de contextualização que ele pode estar cobrando na prova. Que ele é um professor bem conteudista, né? Então ele envolve lá as questões e não é só a anatomia que ele cobra. Ó, aí eu trouxe aqui a definição da articulação temporomandibular, que é formada pela cabeça da mandíbula e a fossa mandibular do temporal. Envolvendo as duas estruturas, temos a cápsula articular e três ligamentos. O ligamento lateral, ou temporomandibular, o ligamento estilomandibular, que liga o processo estiloide na mandíbula, e o ligamento esfenomandibular, que liga no esfenoide na mandíbula. Então, são três ligamentos que seguram a nossa mandíbula no crânio. Aqui nós temos o palatino, formando o céu da boca, né, que é o palato. Aqui nós temos a relação do osso ióide com o nosso restante daqui do tubo, tanto digestório quanto respiratório. E outra parte do sistema é a coluna vertebral, né, que a gente falou agora do crânio e o nosso arcabouço, que segura o arcabouço torácico, na verdade, né, então é outra parte do nosso sistema axial. A coluna vertebral, também chamada de espinha dorsal, estende do crânio até a pelve, responsável pelos 2/5 do peso corporal e é composta por tecido conjuntivo, por uma série de ossos, chamados vértebras, enfim. Nós temos aqui 24 vértebras, mais um sacro e um cóccix, e constitui junto com a cabeça o externo e costelas do esqueleto axial. Então, ela que termina o nosso esqueleto axial, junto com a costela. Aqui nós temos a vista tanto anterior, lateral e a vista posterior da nossa coluna. Vocês estão vendo, lembram das curvaturas aqui que a coluna faz? Ele pode cobrar essa relação. Deixa eu ver se eu coloquei aqui o nome. Tá aqui. Ó, curvatura da coluna vertebral. Ele pode relacionar um fato interessante, ele pode contextualizar, é com a questão da escoliose. Vocês já ouviram falar da escoliose? Pois é que a coluna ela sofre um desvio, então ele pode relacionar com alguma coisa desse tipo. E tá aqui até o detalhe. Ó. Quando uma dessas curvaturas está aumentada, chamamos de hipercifose. Ou hiperlordose, se for dependendo da região onde ela vai estar aumentada. Na hipercifose, nós temos na região dorsal e pélvica, que é essa parte mais baixinha aqui, ó, que é a região pélvica aqui, né? Então, a, o, a hipercifose vai ser como se essa parte da coluna aqui ela entrasse mais para dentro. Então, a coluna vai ficar meio que torta, entendeu? E a escoliose também, vocês dão uma olhadinha também sobre escoliose na internet depois, que aí vocês vão ver como é que se acentua essa coluna, como é que ela fica torta e como é que ela interfere, por exemplo, se for nessa região do tórax aqui. Por exemplo, se um paciente tiver uma escoliose nessa região do tórax, ele vai ter consequência nos órgãos que estão dentro da minha caixa torácica, que são os pulmões e o coração. Pode ser que esse pulmão fique mais apertadinho um pouquinho e ele traga uma questão nessa pegada da escoliose. Aqui nós temos o nome, né, de cada parte, de cada segmento nossa coluna, segmento cervical, torácico, lombar e pélvico. Ó, aqui tá vendo? Nós temos essa parte da hipercifose, da hiperlordose, e aqui tem a escoliose, que é o desvio lateral da coluna. Então fique atento nesses detalhes. Aqui é uma radiografia de uma escoliose, mas é só fotografia. E a nossa coluna protege a medula e os nervos espinhais, suporta o peso do corpo, fornece um eixo parcialmente rígido e flexível para o corpo e um pivô para a cabeça. Lembrar da relação, né? Da primeira vértebra cervical que tem relação com o meu osso do crânio. Isso aqui é algumas informações que vocês leem depois, bacaninha. Outras informações. Tá. E o disco intervertebral. Esse disco ele fica entre cada vértebra, né?
Então, se vocês já puderam ouvir falar de. Já ouviram falar de. Como é o nome? Da doença que o disco ele sai um pouco do lugar. Hérnia de disco. Então, é uma doença também que pode ser cobrada. Que ele pode relacionar com o paciente com dores na dores lombares. E pode ter uma imagem lá com o disco intervertebral ele fora do lugar. Ele perguntava o que pode estar causando aquilo, na verdade, que estrutura anatômica pode estar comprometida em relação a em relação a essa doença, né, que é o disco intervertebral. E quando a pessoa está com hernia de disco, esse disco ele sai do lugar dele, entendeu? Ele tipo meio que alonga um pouquinho e sai fora do lugar. E aquela pessoa sente muita dor, comprime alguns nervos, e pode ser que ele possa cobrar uma questão em relação a essa pegada, bem contextualizada. Ó, os discos formam as articulações, permitem vários movimentos e absorvem impactos. Então, entre uma vértebra e outra, vai ter um disco desse. E conforme o nosso, ele sustenta, como a coluna sustenta o peso do nosso corpo, eles precisam estar sustentando esse peso, né? Então, ele vai sustentar esse peso e vai permitir que os discos não sofram atrito um com o outro. As vértebras, na verdade, né? Sofra atrito um com o outro e formar osteoporose, né? Conforme o atrito vai atritando lá, e o osso vai desgastando. Então, os discos ele permitem também essa questão. Aqui tá aí uma imagem para relacionar bem entre eles, né? Entre cada vértebra tem esse disco. Tá. Esse aqui é os 7 elementos básicos de uma vértebra, que é uma vértebra típica, no caso, né? Nós temos o corpo, o processo espinhoso, transverso e processos articulares. Deixa eu ver se tem aqui. Lâmina, pedículos e forame vertebral. Deixa eu ver se eu acho a vértebra para explicar. Tá, não. Depois eu explico lá na frente. Cada um. Aí nós temos nossas vértebras cervicais, que estende de C1 a C7, são 7 vértebras. As vértebras torácicas e as vértebras lombares. Aí vem o sacro e o cóccix. Daqui, o que ele pode relacionar? Ele pode relacionar a quantidade, por exemplo, nas minhas vértebras cervicais eu tenho 7. Nas torácicas eu vou ter 12. As 12 remetem ao número de costelas, que vocês lembram lá que esse segmento ele vai ser responsável por formar o arcabouço torácico. Então ele pode relacionar essa questão. A relacionar de quantidade de vértebra torácica com as minhas costelas, tá? Já quando chegar na parte da costela, eu vou explicar melhor como que elas se relacionam e as características e a definição delas. Tá. Aqui nós temos as vértebras cervicais, tá? E algumas características delas. Só que essas características elas são mais cobradas em prática. Então, o que é mais cobrado na teórica? É relacionando elas como um todo. Pode ser que ele coloque lá uma questão com uma vértebra e peça para vocês caracterizarem cada parte dela. Pedindo, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquele outro. Só que como o modelo que ele cobra mais contextualizado, eu acho difícil ele trazer. Mas lembrem-se, é melhor vocês decorarem o que é cada elemento básico desse na vértebra e saber onde está, porque vai que cai, tá? Que é o corpo, processo espinhoso, processo transverso, articular, lâmina, pedículo e forame. Que eu vou mostrar numa típica para vocês aqui. Aqui nós temos o axis, né? O famoso axis que articula com o atlas, tá? Formando esse movimento do nosso pescoço de rotação. Aqui é uma vértebra cervical típica, né? Porque as duas primeiras elas são atípicas, o atlas e o axis. E aqui uma vértebra mais típica, com os processos, os elementos básicos mais aparentes, que é o processo espinhoso, a lâmina que conecta o processo espinhoso ao essa face articular superior aqui, e aqui nós temos o pedículo que conecta o corpo com a face articular superior. Além disso, nós temos o corpo vertebral, os tubérculos, que só tem nas vértebras cervicais, e o forame transverso, que também só tem nas vértebras cervicais. Essa sétima vértebra ela vai ser parecida, né? Só que ela vai ser mais proeminente. Vocês estão percebendo aqui que o processo espinhoso dela
ela está mais elevada, ó, até essa cervical típica, ela tem um processo espinhoso bífido. Ela se divide em duas pontas na parte aqui. Nessa parte ela vai sendo mais alongada, porque ela vai pegando característica do próximo segmento, que é o segmento torácico. Aqui, ó. Aqui nós temos uma vértebra torácica, que o segmento, o processo espinhoso dela ele é bem mais comprido e mais acentuado. E aqui nós temos as características de cada, aqueles 7 elementos básicos que eu falei para vocês. Processo espinhoso, pedículo, a lâmina, aqui, o corpo vertebral, as faces articulares e essas fóveas costais, que justamente no segmento torácico eu tenho a articulação com as costelas, para formar o arcabouço torácico. Então eu tenho do ladinho aqui de cada vértebra dessa, nós temos as fóveas costais. Ó, fóvea costal superior, aqui a transversa, porque a costela vem daqui para cá e forma todo o arcabouço. E embaixo também tem mais outro, eu acho, que se articula com a próxima vértebra aqui, ó, a fóvea costal inferior. Que essa se articula com uma, vem para cá, ele dá a volta, e essa aqui já, a próxima vértebra já, aí a costela daqui já sai daqui. Então as fóveas costais, elas são justamente para articular com as minhas costelas. Ó, essa torácica aqui já é mais no final do segmento, que ela vai já tomando uma característica de uma vértebra lombar. Ela já vai mais robusta, mais arcaica um pouquinho, digamos. E aqui nós temos o segmento lombar, com algumas características também prominentes, né? Os elementos básicos também, eles consistem aqui. Processo espinhoso, lâmina, pedículo, corpo vertebral. E aqui nós temos de diferente na lombar, o processo acessório, que é essa pontinha aqui proeminente, tá vendo? Então, nos segmentos torácicos, o que você tem que saber? Das vértebras, na verdade, né? De todos os segmentos. As diferenças entre cada um. Então, revisem isso também que é importante. A diferença, o que caracteriza uma vértebra cervical? O que caracteriza ser uma vértebra torácica? E o que caracteriza ser uma vértebra lombar? Isso é importante você saber a diferença entre esses três elementos. Essas três diferenças principais. Tipo, o que tem em cada um que não tem na outra. Então, anotem e decorem. E os 7 elementos básicos que tem que saber o que vai ter nelas. Um fato interessante que pode ser contextualizado, né, é a lesão do Neymar. Que eu vi e achei interessante. Ó. Um certo momento, o Neymar ele teve uma lesão nesse processo transverso da minha vértebra lombar. Então ele pode contextualizar, colocar a historinha do Neymar, nananana, ou qualquer outra coisa. E que ele teve uma lesão na vértebra lombar em um processo que é posterior ao meu pendículo, né? Então, aí ele pode colocar assim: esse processo ele é característico de uma vértebra lombar, né? Então, falou assim: característico de vértebra lombar, depois do pedículo. Então, o que seria que caracteriza uma vértebra lombar que vem depois do pedículo? Aí você lembra anatomicamente, vê na imagem, lembrar o processo transverso. Aí ele tá aqui e ele sabe sobre essa lesão. E o sacro, que ele junto com o cóccix finaliza a minha coluna vertebral. Aqui a fusão de 5 vértebras, né? Exatamente. E o cóccix finaliza a minha coluna vertebral. Tá? Isso aqui é a radiografia. E aqui nós temos o arcabouço torácico, composto por 12 pares de costelas que se relacionam bilateralmente com as vértebras torácicas, né? E elas são formadas por 4 partes anatômicas: cabeça, colo, ângulo e corpo, que é o que caracteriza a minha coluna. A minha coluna não, perdão, a minha costela. Só que essas partes anatômicas, elas não são muito relevantes. O que vocês têm que saber, olhando para essa imagem aqui? Nós temos uma classificação das costelas. Elas se classificam em, deixa eu ver se eu coloquei anotado aqui. Aqui. Nós temos costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Voltando na imagem aqui para explicar melhor para vocês.
É esses um, dois, três, quatro, cinco primeiras costelas. Acho que seis. É. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. As seis primeiras vértebras, elas são classificadas como verdadeiras. Por quê? Elas se ligam ao externo diretamente. Tá vendo as articulações costais? Eu esqueci o nome desse aqui. Deixa eu ver se tem aqui pra me lembrar. Cartilagens costais. Vou colocar aqui que tem todos os nomes certinho para não esquecer de nada. Nós temos as cartilagens costais. Então, tá vendo aqui? Costelas verdadeiras. Por quê? Elas se ligam diretamente no externo com as cartilagens. Aí vocês percebem que as falsas, elas não se ligam diretamente ao externo. Elas se usam as outras, as cartilagens de outras costelas para se ligar no externo. Elas não vêm diretamente aqui. Então, por isso que elas são denominadas falsas. E as flutuantes, que elas não estão ligadas no externo. Elas estão aqui simplesmente ligadas na vértebra e vão para cá, sem estar ligada diretamente com o externo. Então, revisa essa classificação e saiba quantas são cada uma. Se eu falei errado, eu não lembro agora diretamente a quantidade, mas revisem. E saibam a diferença de costelas verdadeiras, costelas falsas e a costela flutuante. É interessante vocês saberem essa parte que pode ser cobrada. Tá? Ó, as sete primeiras vértebras são vértebras verdadeiras, oitava, nona e décima costelas falsas, décima primeira, décima segunda costelas flutuantes. Ok? E aqui o externo, né? Composto por anatomicamente manúbrio, corpo e processo tifoide. Ok. Diaxial é isso. Vamos ver agora rapidinho apendicular. O apendicular, vocês lembram, né? Que ele se ligam lá formando o arcabouço, se ligam no arcabouço torácico e na vértebra, né, para poder eles se articulam juntamente nessa questão, eles se unem no axial, tá? E nós temos o membro superior, né, que ele tem quatro segmentos. Quatro segmentos. Nós temos o segmento da cintura escapular ou cíngulo superior, que é justamente a parte que une aqui, ó, o úmero com a escápula e a minha clavícula. Estão ligados diretamente no meu esqueleto axial. O segundo segmento, que é o segmento do braço, composto pelo úmero. O terceiro segmento do antebraço, composto por rádio e ulna. E o quarto segmento com os ossos da mão, carpo, metacarpo e falanges. Em relação à articulação, nós temos articulações na clavícula, no ombro, no cotovelo e no punho. Depois vocês vão revelar rapidinho. Ok. Deixa eu diminuir aqui para ver melhor. A clavícula forma a porção ventral da cintura escapular. É um osso longo, curvado. Esses detalhes anatômicos talvez não seja muito interessante de ser cobrado. Mas aí vocês vão dando a revisada depois. Bem bacana. Ó, tipo o nome, extremidade external, extremidade acromial. É interessante saber, né? Pelo nome dá pra saber. A extremidade acromial, ela se articula com o acrômio e a external com o meu osso externo. Isso aqui são as articulações que tem na nossa peça lá, né? Então é interessante aqui para prática. Mas já foi. Articulação também. Aí os ligamentos, dando ênfase neles aqui. Eu tenho a minha escápula. Temos uma margem medial, margem lateral. Deixa eu ver o que ele pode contextualizar aqui a questão da escápula. Para ser questão de prova. O que eu consigo pensar que ele pode cobrar? Eu não consigo pensar em nada em relação a isso. Só as estruturas mesmo. Dele cobrar, sair perguntando qual estrutura está relacionada à articulação. Ele gosta muito de articulação, então dei uma olhada nessas articulações, o que liga o que.
por exemplo, um húmero, como é que ele se liga na minha escápula, como que o meu clavícula se liga no meu acrômio através do ligamento corácico, ligamento acrômio clavicular. Ele pode relacionar isso, colocar uma imagem dessa articulação lá e perguntar, e colocar as afirmações embaixo. Ah, em verde nós temos o ligamento acrômio clavicular, em amarelo nós temos o ligamento corácico acromial. Então essas afirmações a gente vai colocando lá e você tem que saber. Lembrar repetindo as articulações, como é que elas se relacionam entre si, formando essa primeira parte do segmento. Lembrem lá depois. Aqui nós temos as vistas dela, né? E os movimentos que ela pode fazer. São mais detalhes. Aí nós descemos para o húmero, né? Com as suas partes anatômicas. De mais importante que nós podemos ver. Ele pode colocar pegadinha também, então se atenta às pegadinhas, por exemplo. Ele pode colocar, o braço é formado pelo húmero, rádio e ulna. Aí você tem que lembrar, não, né? O braço é formado só pelo húmero. A ulna e o rádio, eles formam o antebraço. Então, atenta nessa questão também, que pode ser questão de prova. Aí nós temos o rádio, lembra da posição dele, que é um osso mais lateral, sempre em relação à posição anatômica, né? O osso mais lateral que a ulna. Aqui nós temos a imagem deles, como que eles se relacionam, o rádio com a ulna, né? Nós temos aqui a tuberosidade do rádio que se articula lá na ulna com, deixa eu lembrar o nome, com essa incisura radial aqui, ó. Então, sempre relacionando uma coisa com a outra, não estudo nada isolado. Então, tipo, a minha ulna, ela se relaciona aqui, nessa incisura troclear, com o meu úmero. Então, é interessante vocês saberem que, cadê? Essa região aqui do úmero, ó. Lembra que nós temos aqui a tróclea do úmero? Significa que a ulna ela vai rotacionar nessa região. No movimento de flexão e extensão do antebraço, ela vai estar relacionada justamente aqui. E aqui nós temos a fossa do olecranon, então ele pode relacionar, colocar algumas afirmações nesse sentido. A ulna se articula com o úmero, isso, se articula com o úmero, e o olecranon se aloja na fossa do olecranon, e tem a troca, enfim, é sempre relacionando uma coisa com a outra. Deixa eu ver alguma relação a mais que isso. É, ok. Isso aqui são detalhes anatômicos, bem específicos, né? E as articulações que compõem esse membro superior, né? A articulação húmero-radial, húmero-ulnar, rádio-ulnar proximal e rádio-ulnar distal. E aqui os tipos de articulação que cada uma é, né? Tipo, o húmero radial, articulação entre o húmero e o rádio. É uma articulação do tipo celular, húmero ulnar do tipo gínglimo. Revisem também os tipos de articulações. Rádio ulnar proximal do tipo pivô, rádio ulnar distal do tipo trocoide. Eu vou ter um slide aqui de revisão de articulação, já lembro vocês o que é cada um. Ó, húmero radial celular, né? Que ela se articula bem aqui com o capítulo do húmero e aqui a cabeça do rádio. Húmero ulnar, que é aquilo que eu falei para vocês, como é que o húmero se relaciona com a ulna, né? Através da força do olecrano, movimento de rotação, né? Por isso que é chamado de pivô, o rádio e a ulna é do tipo pivô porque ela permite esse movimento de rotação. Então a cabeça do rádio, ela pode rotacionar aqui, né? E formar esse movimento de pivô. Ok? E rádio ulnar, como é que elas se relacionam? Em três partes, né? Nós temos a primeira parte, uma articulação rádio ulnar proximal, aqui nessa parte vermelha em cima. Rádio ulnar medial, formando essa fibrose, essa sindesmose, que unem ossos à distância. E a trocoide, que é essa parte mais distal aqui.
todos sinoviais, tá? Ligamentos do cotovelo. Pode ser que não caia, mas se fiquem atentos também. Nós temos aqui também uma imagem para detalhar mais um pouquinho. Ossos da mão. Como é que se divide a nossa mão? Carpo, metacarpo, falanges e falange. Mais proximal aqui ao meu braço nós temos o carpo. Aqui na nossa mão, propriamente dito, na palma da mão, nós temos o metacarpo. E os dedos formados pelas falanges. Falanges proximais, falanges intermédias, que eu tenho só nos 4 dedos, né? No dedão não tenho falange intermédia. E as falanges distais, que ficam mais na ponta do dedo. Essas articulações não são interessantes para vocês saberem, mas depois olhem no slide de cada um para ficar na mente. E aqui, os ossos do carpo. A gente divide em dois segmentos, né? Primeiro segmento, ou primeira linha, nós temos o escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Segunda linha, trapézio, trapezoide completo e amado. Isso aqui é decoreba mesmo, para saber qual é qual. Ó, tá aqui, tá certo, tudo separadinho. Esses ligamentos aqui não vão você cair, não vão cair na prova de vocês, espero. Articulação do polegar. Ok. Membro inferior. É muita coisa para revisação no tempo, né? Mas bora lá. Sustenta o corpo, locomoção e manter o equilíbrio, né? Se liga, ou seja, ele se liga ao meu esqueleto axial através do cíngulo do membro inferior, que é lá no meu quadril. Tá? Assim como é membro superior, nós temos 4 segmentos. 4 segmentos na cintura pélvica ou símbolo do membro superior, onde o meu fêmur se encaixa no meu quadril, né, na cavidade aqui, né, onde o acetábulo se encaixa nessa cavidade, que eu esqueci o nome agora, mas lá para frente tem o nome, eu vou lembrar. O segundo segmento, que é a coxa, formada pelo fêmur, aqui também vai ser igual lá no membro superior. Lembrem lá, o que é perna, o que é coxa, que pode fazer essa pegadinha. Isso aqui tem que ficar gravado na memória de vocês para sempre. Perna, tíbia e fíbula, coxa, só o fêmur. E o quarto segmento, que são os ossos do pé. Já veja cada um separado. Isso aqui é só um detalhe. E a divisão do meu quadril, os ossos do meu quadril. Ilho, isco, pubis. Lembram lá, né? Nós temos o osso ilíaco, que é o íleo, o isquio, que fica mais posterior, e o pubis, que fica mais anterior. Lembra lá, formando a sínfise púbica, quando eles se unem um quadril com o outro. E aqui nós temos o acetábulo, que é a cavidade que vai abarcar a cabeça do fêmur. Então lembra sempre dessa relação. O acetábulo abarca a cabeça do fêmur, que ele se encaixa no sistema esquelético axial para dar sustentação para o nosso corpo. O próximo aqui. Ok, esse aqui é a vista medial. Tá vendo aqui todos os ossos, né? O ilíaco, o isquiático e o pubis. Aqui na frente. A face sinovial, né? Que é a sínfise púbica, aquela articulação que vai ficar nessa partezinha. Ossos do sacro, já falei pra vocês lá na outra parte, né? E detalhe interessante que pode ser cobrado em relação a isso. Não sei se ele pode cobrar, mas eu vou falar pra vocês aqui que talvez relacione. Na pacientes que ficam acamados por muito tempo, né, em tratamento em hospitais, eles, dependendo do profissional, na verdade também, né, eles podem desenvolver o que a gente chama de lesão por pressão. O que significa isso? O paciente, por exemplo, está há meses acamado, vários dias por algum motivo não, a impossibilidade de se mover, ele fica todo o tempo encostando essa região sacral dele no colchão, né? Dependendo do tipo de colchão, ele vai piorar, agravar essa situação. Ou seja, quando o paciente está lá muito tempo nesse atrito, lembra que a gente aqui nessa região do sacro, a gente tem, essa região sacral, a gente tem um osso, né, que é o sacro. E essa parte da pele, ela não é muito espessa, ela é mais delgada um pouco. Ou seja, esse atrito entre o osso do sacro com a minha pele dessa região aqui, ela vai gerar uma lesão.
E o paciente, aqui tá bonitinho ainda, né? Tá bem hiperemiado, que é vermelho, né? Mas esse paciente ele pode formar uma ferida, né? Essa ferida pode abrir e ficar toda essa região comprometida. Então, o que, que pode acontecer aqui? Uma possível questão, por exemplo, o paciente está acamado há muito tempo, tal e tal, e começou a desenvolver uma lesão na região, como é que ele pode falar para não colocar sacral? Começou a desenvolver uma lesão na região do abdômen inferior, abdômen não, da região dorsal inferior, e não sei o que, ele pode relacionar com o sacro, tá? Então, qual osso está relacionado? Seria muito fácil colocar assim, mas eu tento entender nessa pegada, tá? Que é justamente o sacro e o cóccix que estão nessa região aqui, ele pode relacionar com isso. A articulação do quadril, nós temos a sacroiliaca, interpúbica e coxo-femoral. Tá aqui, ó. Sacroilíaca, por quê? Porque o meu sacro se articula com a parte ilíaca do quadril, né, o osso ileu. A sínfise púbica, que é a interpúbica, né, entre os dois pubis. Outra diferença legal que pode ser cobrada é anatomicamente, é a questão da pelve masculina e pelve feminina. Anatomicamente, a pelve da mulher, a pelve feminina, ela é diferente. A angulação aqui, ó, da pelve feminina, ela vai ser diferente da masculina. Por quê? Porque justamente na questão do momento do parto, eu preciso ter mais espaço para aquele bebê se desenvolver e poder sair. Então, dá uma olhada também nessa diferença das pelvis, que pode ser cobrada em prova de novo para vocês. Tá aqui, ó, a pelve feminina mais alargada e a angulação aqui mais aberta, e a masculina mais fechada e a angulação mais fechada. Tá? E a articulação do quadril, nós temos aqui o fêmur se articulando, né, formando esses ligamentos que a gente tem na peça lá. Pode ser comparada essa relação desses ligamentos. Ligamento, deixa eu ver, ileofemoral, que é ligando o fêmur com a parte ilíaca do osso. Ligamento pubofemoral e lá atrás o isquio femoral, aqui. O isquio femoral. Então veja também, igual no superior, a relação, né, dos ossos do quadril com o osso. E que osso é esse? Meme, coloca no chat pra ver se vocês não estão dormindo ainda. É, Caio, tá ligado na aula mesmo aí, né, Caio? É o sim o puff mais o bid, né? Pubis. Bora lá. Aqui é só uma radiografia, pra vocês verem um pouquinho melhor. E o fêmur, bora lá. As características anatômicas deles não são muito interessantes para teórica, mas lembrem, legal. Trocânter. Não vamos confundir, porque no úmero nós temos tubérculo? Trocânter maior, lá no úmero tem um tubérculo, eu acho. Tubérculo maior e tubérculo menor. Então não confunda o lá com o do úmero, tá? No úmero é tubérculo e no fêmur é trocânter. Aqui as questões anatômicas, que é uma lesão na região do meu fêmur. E aqui nós temos a tíbia, tá? Questões anatômicas da tíbia também, tuberosidade da tíbia, maléolo medial. O maléolo medial, deixa eu ver se vocês lembram aqui. Tem uma questão também do Neymar também. Eu não sou fã do Neymar, né? Mas eu lembro das coisas porque. Não sei se foi na fíbula ou foi na tíbia que ele sofreu uma lesão no maléolo. Ele jogando aí sempre caindo, né? Então ele pode relacionar também com essa questão. Uma lesão na parte distal da tíbia, parte mais lateralizada. Aí pode ter uma afirmativa nessa pegada de lesão no maléolo, tá? Então, tanto na minha tíbia quanto na fíbula eu tenho um maléolo. A diferença é que na tíbia o maléolo é medial, então essa parte pontiaguda de vocês no interior da perna
mais medial é o maléolo da tíbia e na parte lateral é o maléolo da fíbula. Ok? E os ossos do pé? Tarso não. É tarso? Não sei porque esse pé tá aqui no meio, sozinho. Já que não chega lá embaixo, tem ele. Melhor. Articulação do joelho. Aqui no joelho é interessante porque assim é muito comum muito comum pessoas sofrerem rompimentos nesses ligamentos aqui que ficam na parte posterior do meu joelho, na minha parte poplítea. Lembra da artéria poplítea que passa aqui atrás do meu joelho? Então é muito comum as pessoas sofrerem lesões nesses ligamentos, que eu acho que não sei se vocês já ouviram falar de LCA e LCP, que são os ligamentos. Nós temos um ligamento cruzado posterior e um ligamento cruzado anterior. É comum as pessoas sofrerem lesões nesse ligamento. Esses ligamentos eles sustentam, né, essa articulação, o meu fêmur com a minha tíbia aqui, e fazem com que ele fique firme para que o movimento de extensão e flexão e extensão sejam possíveis e não haja hiperextensão nem hiperflexão, tá? Então fiquem ligados nesses ligamentos, sabem que eles existem. E os meniscos, né, como também as pessoas sofrerem lesões nos meniscos, e eles começarem a desgastar, e o fêmur com a tíbia começar a sofrer atrito, levar uma osteoporose, nananã. Aqui, ó, ele flexionado, o meu fêmur flexionado com a tíbia aqui, enfim. E os ligamentos. Isso aqui é frescura. Lembra as pessoas que são meia. Como é que é o nome agora? Que eu esqueci. Ah, esqueci o nome que o pessoal fala. Quando a pessoa tem a canela mais afastada. Quem lembra aí? Ah, não lembro agora. Não, aqui são todos os ligamentos que seguram o nosso joelho, né? Compõe nossa parte do nosso joelho. Falou em poplíteo, lembra logo do joelho, da parte de trás. Ó, ligamento cruzado anterior, porque ele fica mais anterior. E o posterior, porque ele fica mais posterior. Fácil, né? Como diria o Eduardo, fácil, fácil. Ok. Radiografia também para vocês verem melhorzinho. Que os movimentos que essa articulação pode realizar. No plano sagital nós temos flexão e extensão. A rotação medial e lateral do joelho. Vocês lembram? Ela pode fazer um movimento de rotação, tanto medial quanto lateral. E essa articulação, que é igual também tem no rádio, na ulna. E os ossos do meu pé, tá? É tarso mesmo, ó. Tava ficando louco não. Nós temos ossos do tarso, metatarso e as falanges também. E no tarso eu tenho quem? Talos, mais superior. Calcâneo logo abaixo. Calcâneo lembra forma o nosso calcanhar. Aqui eu tenho o navicular, que dizem, né, que ele é em forma de uma nave, por isso ele recebeu esse nome. Navicular. Aqui o cuboide. E aqui os cuneiformes. Cuneiforme medial, intermédio, não, medial aqui, intermédio e lateral. Aqui é os ossos do tarso, mais detalhadamente, ó, o navicular aqui, cuboide, os cuneiformes e as relações entre eles. Tá? Que articulação, os ligamentos não é interessante. Aqui os maléolos para vocês que eu falei para vocês que eles sofrem lesões nesse osso, nessa parte do osso, na verdade, né? Já viram essa questão? Lesão no meu calcâneo. Calcâneo só faz muito atrito com essa parte da minha pele que ela abre uma lesão. É parecido com o sistema de lesão por pressão lá na minha região sacral. Tá? E aí, a articulação. Vou logo para a classificação, né? Lembrando dos três grupos principais,
as sinartroses, anfiartrose e a diartrose. Bora lá, desmistificar cada uma. A sinartrose, nós temos as fibrosas, que são fixas, unidas por tecido conjuntivo fibroso. O grau de mobilidade depende do comprimento das fibras. Elas permitem ou não permitem movimento. Existem três tipos de articulações fibrosas. Lembra lá? Sutura, as sindesmoses e as gonfoses. Sutura nós temos exemplo no crânio, sindesmose entre a ulna e o rádio e a gonfose no meu ligamento areolar. Uma gonfose no dente, quando o dente se insere na região da mandíbula ou da maxila, que aí é a gonfose. As suturas, como eu falei para vocês, encontradas entre os ossos do crânio. As sindesmoses, ossos unidos por faixa de tecido fibroso, exemplo tíbio fibular e rádio ulnar. E a gonfose no dente. Deixa eu ver se tem a fotinha aqui. Isso, essa foto mesmo. Tá vendo aqui? É uma articulação do tipo gonfose. As anfiartrose são as cartilagens. Lembram lá da minha sínfise púbica, que é uma cartilagem que liga um osso púbico a outro púbico. E também na minha vértebra, tem lá os discos intervertebrais, são um tipo de cartilagem anfiartrose. As cartilaginhas, né? A sincondrose mantém os ossos unidos por cartilagem hialina. Podem ser do tipo temporário ou permanente, dependendo de cada tipo, né? Nós temos temporárias placas epifisárias. Lembra lá quando o osso está crescendo? Na histologia você deve ter visto. Conforme a criança ela vai crescendo o osso dela, nós temos uma linha epifisária. Então, essa linha epifisária ela vai sendo substituída por osso fixo, osso realmente rígido mesmo, né? Então, essa é um tipo de cartilagem também, de articulação também. Só que conforme a criança vai crescendo, o adulto toma, o osso termina de crescer, essa cartilagem ela é revestida justamente por osso mais rígido, né? Com cálcio, com cristal de hidroxilapatita, todas aquelas questões. E elas podem ser permanentes, como as nossas cartilagens costais. Elas são uma escondrose, formada por cartilagem hialina, tá? E nós temos as sínfises, que são a sínfise púbica, né, que é tecido fibrocartilaginoso. Então lembra da diferença. De cartilagem hialina, nós temos a cartilagem costal e as temporárias, né, as placas epifisárias. E de fibrocartilaginoso, nós temos a sínfise púbica e os discos intervertebral. Essas aqui são as mais complexas, a articulação sinovial. Então aquela bem mais complexa que tem na articulação do joelho, do meu cotovelo, do meu ombro, do meu fêmur, né, que liga ao nosso etábulo. Então, ela é chamada de sinovial porque entre elas, né, existem vários ligamentos agarrados nela e dentro nós temos o líquido, né, uma substância que ele é lubrificante, que é o líquido sinovial. E a superfície dos ossos são cobertas por cartilagem, os ossos são unidos por cápsula e por ligamentos. Então, você lembra todas essas questões também, esses detalhes. São características mais gerais. Aqui nós temos as características gerais dela, nós temos a cápsula articular, que é tudão, cavidade articular, cartilagem articular, líquido sinovial que está dentro dessa articulação e os ligamentos. Deixa eu ver se tem uma imagem melhor para vocês verem. Dentro dela nós temos as classificações de artrose. O que é de artrose? Que é as articulações que permitem dois tipos de movimento. Articulação, tá. Deixa eu ver se tem a imagem que fique mais detalhadamente. Não tem. Enfim. Mas aqui vocês podem ver um pouquinho. Nós temos uma membrana sinovial, a cápsula revestida por fora, essa cartilagem aqui que fica, e o líquido sinovial que está dentro. Eu não estou lembrando agora, acho que não foi colocado a questão de quem produz o líquido sinovial. Mas é a própria membrana, se eu não me engano. Ok. Aí depois vocês vão dar uma olhada nesses detalhes aqui para vocês revisarem. E os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução. Lembra também desses movimentos que elas podem fazer, movimento de rotação, de circundação. E as articulações ela podem ser classificadas na questão funcional. Que, por exemplo, em quantos eixos eu consigo fazer movimento?
Ela pode ser monoaxial, biaxial ou triaxial. Ou seja, mono, ela consegue fazer somente flexão e extensão, por exemplo. Biaxial, ela consegue fazer em dois eixos. Aumenta o grau de liberdade dessa articulação. Por exemplo, além de realizar extensão e flexão, ela realiza abdução e adução, como é no caso do meu cíngulo superior. Eu faço flexão e extensão, mas também eu faço abdução e adução. E triaxial eu tenho 3 graus de liberdade. Então eu posso fazer tanto flexão, abdução, extensão e movimento de rotação também. Essa é a diferença entre elas. E aqui eu tenho os tipos de articulações sinoviais, né? Uma classificação morfológica. As planas, as em dobradiça, que pode ser chamada de ínglimo, a em pivô, trocoida, condilar, elipsoida ou bicondilar, articulações celares e as esferoides. Aqui tem uma imagem que fica bem mais legal para você entender o que é cada um. Aqui é os tipos de movimento e vai ter cada uma, explicando a articulação plana, que são essas articulações que ficam. O grau de movimento elas são bem poucos. Então, você lembra lá do carpo, aqui entre o sacro e o íleo, tá? Em dobradiça, que é essa articulação da una com o meu húmero, que ele faz a flexão e extensão, é um movimento em dobradiça ou é gínglimo, né? Então, é a mesma coisa. Em um plano só, né? No plano sagital. E ela é uniaxial, ou seja, só um tipo de movimento. É um tipo não. Só como se fosse um tipo de movimento, né? De flexão e extensão. Não tem mais um grau de liberdade, só em um único plano. Essa é a explicação correta. Aí nós temos joelho, no cotovelo também, tornozelos e na interfalange, esse tipo de articulação. Articulação trocoide, ou em pivô. Lembra do rádio e ulna, que a cabeça do rádio se liga na incisura radial da ulna, ele forma uma articulação em trocoide, que ele faz esse movimento de rotação, como aqui está falando. Articulações condilares ou elipsoide são biaxiais, ou seja, mais de um eixo de movimento, e apresentam movimentos expedidos de flexão, extensão, abdução e adução. Exemplo disso é a articulação metacarpofalangiana, que é entre as falanges e o metacarpo. A articulação temporomandibular é um tipo de articulação elipsoide. E a atlanto-occipital. Lembra lá do meu atlas com o meu osso occipital? Eles formam esse tipo de articulação. A articulação celular são biaxiais, o eixo dela é transversal e sagital, que elas fazem o movimento de flexão e extensão no sagital e abdução e adução no transversal. Carpo metacarpiano é um exemplo do polegar e é esternoclavicular. Esferoide. Nós temos o cabeça do húmero com a cavidade glenomeral, né? Formando esse tipo de articulação. Elas são multiaxiais, se movem em eixos e planos múltiplos, tem mais grau de liberdade para o movimento. Então aqui o tipo de movimento que ela pode fazer, e exemplo, a articulação do quadril e a articulação do cíngulo superior são articulações sinoviais do tipo esferoide. Aqui tem um resumo. Tá, acho que isso aqui não é muito interessante. E as articulações do membro superior, clavícula, ombro, cotovelo e punho, externo clavicular, crônio clavicular e glenomeral. Aqui são as imagens para vocês darem uma olhada depois. Sei que vocês dão uma olhada depois também. Ok? Muscular, nós temos aqui uma definição dos músculos esqueléticos, das fibras, tá? Que eu preciso dar uma leitura depois. Tá, e os componentes anatômicos do tecido conjuntivo. Nós temos a face muscular e epimísio, que é a camada mais externa de tecido conjuntivo que circunda todo o músculo. Lembrando da histologia? Perimísio e endomísio. Tá aqui. Essa é a composição básica de um músculo. A parte mais externa, nós temos o tecido conjuntivo revestindo todo ele, né? Esse tecido conjuntivo que reveste, quando chega lá na pontinha do músculo, ele dá origem ao tendão. Aqui nós temos ela mais detalhadamente, né? Lembra da miosina e actina, que é mais parte de fisiologia.
Esse vídeo é muito legal, mas acho que não vai rodar aqui. Questão de movimento e de contração muscular. Mas isso fica pra fisiologia. Já viram isso? Tá bem modinha essa questão de bandagem, né? É pra questão de estresse muscular, não sei o que. E aqui nós temos os componentes anatômicos. Deixa eu achar um carregador rapidão. Só um minutinho. Senão eu desligo aqui e vocês ficam sozinhos. Voltei. Tá, onde é que nós estamos? Ah, tá. Os componentes. Nós temos o ventre, tendão, aponeurose, bainha tendina e bainhas e bolsas tendinas. Vou mostrar na imagem melhor como é que fica. Aqui um tendão, o ventre, que é a camada propriamente dita de músculo, e outro tendão, né? Aqui nós temos o ventre, a dança do ventre. E aqui, tendão, gente, une osso com o músculo. Fiapo, meu Deus. Sai daqui. Tá. Tendão une osso com músculo e ligamento une osso com osso. Uhum. Ventre muscular é a porção contrátil do músculo, como eu falei pra vocês, o músculo propriamente dito. A porção carnosa, né, justamente dessa parte muscular. O tendão é o elemento do tecido conjuntivo, ricos em fibras colágenas e que serve para fixação do ventre. Aqui nós temos a imagem para representar melhor e eu vou chegar na parte que ele gosta mais de comprar. Esse carregador tá horrível. Inferno. Só um minutinho, pessoal, que o meu carregador tá pior que tudo na vida. Vamos agora. Ok, aí depois você vai dar uma olhada direitinho nessas denominações. Bainhas, que é essa parte aqui, de classificação dos músculos. Tá. Em relação à origem e à inserção dos músculos, nós temos quando a questão da origem, né? Quando se origina de mais de um tendão. Exemplo, o bíceps e o quadríceps. Da onde ele se origina... Só um minutinho. Da onde ele se origina, ele parte duas ou mais, ou mais cabeças, digamos assim. Por exemplo, o bíceps. Por que ele tem essa denominação? Porque ele se origina em duas partes. E o quadríceps nós temos 4 origens. Inserção, quando eles se inserem em mais de um tendão. Entendeu? Então, na questão da origem, quando se originam de mais de um tendão. E na inserção, quando eles se inserem em mais de um tendão. Ossos superficiais ou cutâneos, que é a questão dos ossos que são os músculos mais superficiais e os músculos mais cutâneos. Profundos ou subaponeuróticos, como a do pronador redondo, pronador quadrado lá no antebraço. Esse aqui é ele aqui, ó. São bem mais internos. E enquanto a forma de posição das fibras, né? Nós temos ossos longos, são encontrados especialmente nos membros. Exemplo, o bíceps braquial e o tríceps e os adutores são ossos longos. Ossos curtos, nós temos na mão, o pronador redondo também é um exemplo. Ossos largos, caracterizados por laminares. Nós temos o glúteo, o peitoral maior e o diafragma. São ossos mais
são caracterizados como largos. Ossos retos, transversos e oblíquos. Ossos retos, nós temos exemplo do reto abdominal, transverso do abdômen e oblíquo externo. Enquanto a nomenclatura, o nome dado aos músculos ele vai de vários fatores, entre eles fisiológico e topográfico. Em relação à ação, nós temos o extensor dos dedos. Então, por que ele é chamado de extensor? Porque eles estendem os nossos dedos. Então, a ação deles é fazer o movimento de extensão dos dedos. A ação associada à forma, pronador redondo ou pronador quadrado. O pronador redondo vai ser justamente um músculo mais redondo e o quadrado mais quadradinho. Em a localização, nós temos o flexor superficial dos dedos, que é um músculo do meu antebraço. Forma. Nós temos o deltoide. Um exemplo disso, né, ele é um músculo mais em forma de cúpula um pouquinho, né, na minha parte do meu superior, uma parte proximal do meu braço. E o número de origem, nós temos bíceps femoral e tríceps braquial. Isso aqui são propriedades do músculo, depois vocês veem. E a ação muscular. Lembro da parte concêntrica e aceleração, excêntrica e isométrico. É interessante vocês lembrarem essas questões também. Concêntrica, eu consigo fazer uma concentração, né, sem alterar. Deixa eu ver se eu lembro como é. É excêntrica e isométrica, que fica igual. Exatamente. Lembrei. Concêntrica, na hora que você aproxima uma articulação com a outra, você consegue levar e fica um movimento uniforme. Por exemplo, quando tu pega um peso na academia para fazer treinar bíceps, por exemplo, tu traz o halter, ele vem, você consegue trazer e voltar ao normal, uma força concêntrica. Excêntrica é quando você volta, um movimento de desaceleração. E isométrica é quando tu para, tu puxa o halter e para que ele fica isométrico, sem nenhum movimento. Conseguiram compreender? Aqui é outro exemplo de contração isométrica, concêntrica e excêntrica, que é aquele exercício que faz, que eu esqueci o nome agora, para a parte posterior da minha coxa. Então é basicamente isso. Concêntrica acelera, você traz o halter aproximando, fazendo um movimento de flexão, e excêntrica desacelera, né? Relaxa o músculo. E isométrica você para, como se parasse no meio. Que é só outro exemplo. Ó, o músculo se encurta, que é só a definição do que eu acabei de falar. Excêntrica e isométrica. Quanto à função, nós temos músculos agonistas, antagonistas, cinérgicos e fixadores. Os agonistas são os principais, tá? Que ativam um movimento específico do corpo. Ele se contrai ativamente para produzir o movimento desejado. Então, os músculos agonistas são os músculos como os principais. Os antagonistas, eles se opõem à ação do agonista. Quando o agonista se contrai, o antagonista relaxa, produzindo um movimento suave. Aí vem aquela relação do bíceps com o tríceps. Por exemplo, quando você contrai, quando faz um movimento de flexão do meu antebraço, o bíceps ele vai estar contraído e, em consequência, o tríceps ele vai estar relaxado. Então, nesse movimento de flexão, o bíceps seria o músculo agonista, que é o músculo principal, e o tríceps ele seria o músculo antagonista, que ele vai estar tipo coadjuvante. Basicamente, essa é a diferença. Nós temos os sinergistas, são aqueles que participam estabilizando as articulações, então eles vão deixar as articulações estáveis para que não ocorram movimentos indesejáveis, tá? E os fixadores estabilizam a origem do agonista, de modo que ele possa agir mais eficiente. Aqui quando você faz uma prancha na academia, por exemplo, você está contraindo vários músculos, então vários músculos agonistas vão estar bem contraídos, enquanto outros eles vão estar mais relaxados. Nesse exemplo eles vão ser antagonistas. E esses que estão aqui mais em vermelhinho, eles estão bem contraídos. Nesse movimento eles vão ser os músculos agonistas para manter a sua posição nessa aqui da prancha. Outro exemplo. E eu tenho os meus grupos musculares, né? Que aí vai ser aquela porrada de músculo que a gente vai ver. O músculo da minha cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, da região posterior do tronco, do membro superior, do membro inferior, dos órgãos sentidos e do períneo. É impossível a gente evitar tudo isso agora, mas vocês tentem lembrar basicamente do nome de cada músculo e revisar essas questões das classificações desse músculo, né?
como é que ele se divide em classificação? Como é que ele se divide em relação à classificação, como eu falei para vocês agora, tá? Olha, força nos estudos para vocês. Questão de muscular é essa parte, tá? Lembrem da classificação de cada músculo, da divisão dessas classificações que ele gosta de cobrar. Na primeira avaliação ele cobrou, não foi essa classificação que eu vi, que eu lembro de vocês terem falado. E é isto, pessoal. Vocês querem nervoso, né? O circulatório precisa a gente revisar? O que, é que vocês acham? Ou a gente vai logo pro nervoso? Pra gente finalizar. Me digam. Um pouco do circulatório. Tá. Eu vou só pegar o slide aqui. Que assim, o sistema nervoso, ele é bem complexo também. Tem muita coisa para revisar. Então, deixa eu ver o que seria bem mais importante para vocês nesse momento. Cadê o circulatório? Circulatório. Ué? Aqui, sistema circulatório. Sistema circulatório. Tá. A gente vai ver bem rápido a questão do circulatório. Eu vou mostrar para vocês os principais vasos, a anatomia, propriamente dita, do coração, para a gente lembrar. Tá? Tá. A gente lembra aqui, né, onde a localização do meu coração, que ele está localizado perto da linha média da cavidade torácica, mais especificamente no meu mediastino, entre os revestimentos pleurais dos pulmões, e cerca de 2/3 da massa cardíaca ficam à esquerda da linha média do corpo, voltado para a parte mais esquerda do meu corpo. Por isso que a ponta do coração ele fica voltada para lá. Aqui é a definição: ocupa o mediastino médio, repousa sobre o diafragma, a extremidade pontuda do coração é o ápice, e a base é a parte superior do coração. Ou seja, a base em cima e o ápice para baixo. Aqui nós temos os limites, como eu acabei de falar para vocês aqui. Aqui é a parte do mediastino. E aqui os principais vasos que tem. Nós temos aqui o arco da aorta, né, as veias cavas que trazem sangue venoso da circulação para os meus átrios, para o meu átrio esquerdo, é o átrio, o átrio direito, as artérias pulmonares que levam sangue venoso para o meu pulmão para ser oxigenado, e as veias pulmonares que trazem sangue arterial para o meu átrio esquerdo para que ele siga a circulação sistêmica. Um pericárdio, que é a membrana que reveste e protege o coração, restringe o coração à sua posição no mediastino, e duas partes, né? O pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Na segunda avaliação, ele não explorou tanto conceitos de cardiovascular, né? Que eu lembro que ele cobrou mais nervoso, o cardiovascular não caiu tanto. Pode ser que ele invista agora na terceira avaliação em alguma questão sobre cardiovascular, sobre anatomia propriamente do coração. Então fiquem atentos a essa questão da localização, fiquem atentos à questão das membranas que protegem, diferenciar cada membrana, né? Deixa eu colocar uma imagem que fique melhor aqui para vocês. Aqui.
Nós temos o miocárdio, que é o músculo, propriamente dito. Nós temos a parte interna do coração, que é o endocárdio. E nós temos a parte mais externa, que é o pericárdio, né? Que ele é formado pelo pericárdio fibroso, que ele está mais externo, e o pericárdio visceral, que ele tá ligado ao músculo cardíaco, só que ele mais externamente, indiferente do endocárdio, que ele tá por dentro, né? Então o pericárdio visceral, ele está aqui por esse espaço, parte mais externa. E o pericárdio fibroso, tá? Tem um corte anatômico, a divisão dele, dois ventrículos, todo mundo já sabe. Diferente que aqui no átrio eu tenho parede lisa, no meu ventrículo eu tenho as paredes mais espessas, formado por trabéculas carnes, as cordas tendinhas, os músculos papilares, enfim. E o nome de cada uma, válvula tricúspide, válvula mitral, válvula semilunar pulmonar, válvula semilunar aórtica, todos os detalhes do coração, septo interventricular, septo interatrial, os vasos saem da onde que eles saem, a questão da circulação sistêmica e pulmonar. Deixa eu ver o que tá aqui na frente. As válvulas. Deixa eu ver aqui, ó, um slide de circulação. As coronárias também é interessante, né? O sistema de irrigação do próprio órgão. O coração ele vai ser levado nutrientes para ele através das coronárias. Né? Interessante aqui também que a questão do infarto agudo do miocárdio. Como que acontece? Quando a pessoa sofre um infarto, significa que essas artérias coronárias, né, se for um infarto fulminante, essas artérias coronárias que levam nutriente, oxigênio para o órgão se manter nutrido, né, e fazendo sua função, significa que aqui eu vou ter uma obstrução nessa minha artéria. Ou seja, a artéria coronária ela vai ser, uma vez sendo obstruída, eu paro de receber oxigênio e nutrientes. Se eu paro de receber oxigênio e nutrientes no órgão, significa o quê? Que esse órgão vai entrar em falência. Então ele pode receber, fazer toda essa contextualização em relação ao infarto e saber, vocês terem a ideia de que se for fulminante, nós temos uma artéria coronária obstruída. Então, fiquem na cabeça de vocês essa questão. Aqui nós temos a questão do ciclo cardíaco, sístole e diástole, né? A sístole vai designar a fase de contração do músculo, para que seja o sangue, da onde que ele esteja, seja no átrio ou no ventrículo, ele seja ejetado para a próxima câmara que ele tem que percorrer, ou para o vaso. E a diástole é o relaxamento, o momento em que o sangue no momento que a câmara vai ser relaxada, o músculo relaxa para receber mais volume sanguíneo. Que é a questão do sistema elétrico de condução, que é a fisiologia. E aqui é a questão da circulação. Tenha em mente certinho como é que funciona essa questão. O sangue venoso chega pelas veias cavas, entrando no átrio. Do átrio ele vem para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide, né? Aí chega o momento da sístole ventricular, quando o sangue é ejetado pela válvula semilunar pulmonar, que vai lá para os pulmões, ser oxigenado, sofreu processo de hematose, volta para o meu átrio esquerdo, ele vai sofrer, o átrio esquerdo sofre uma sístole atrial, as válvulas mitral são abertas, o sangue flui, né, para o ventrículo esquerdo sofre uma sístole ventricular, e esse sangue vai ser passado pela válvula semilunar aórtica e vai ser distribuído para o meu organismo. Então, sempre tenho essa ideia, lembrem essa circulação, tanto a sistêmica quanto a pulmonar. A sistêmica é a partir do átrio direito, a partir de quando ela sai do pulmão, na verdade, né, pelas veias pulmonares, até chegar no organismo todo, e a circulação pulmonar, quando ele fica venoso e chega até no pulmão. Então sabe essa diferença. Tudo bem essa diferença. Aqui um resuminho, circulação sistêmica. Vocês têm esse slide já no Clécio. E os vasos sanguíneos. Que é mais histologia. Sistema arterial, sistema venoso. Questão de vaso, né? Nós temos o arco da aorta, a aorta torácica, a aorta abdominal. E aqui os principais vasos. Né? Nada subclave esquerda,
tronco braquicefálico e carótida, que elas vão se ramificando, se anastomosando, formando novos vasos, até que levar uma irrigação para o nosso cérebro pelo polígono de Willis. Pois é, formando toda essa estrutura anatômica aqui para levar oxigênio e nutrientes para o nosso encéfalo. Deixa eu ver se tem uma mais detalhada aqui. Ok. Isso que é toda a questão do fluxo, né? De como que elas vão se dividindo. Por exemplo, o meu arco da aorta, ele tem aquelas três partes, o tronco braquicefálico, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. No meu tronco braquicefálico, ele se divide em duas artérias. Nós temos a subclávia direita e a carótida comum direita. A subclávia vai se dividir em axilar direita e vertebral direita. A axilar forma braquial, a braquial forma radial e a ulnar. E essas ambas vão formar a palmado superficial direito e profundo direito. Perceberam aqui, ó? Do tronco braquicefálico, partindo para a subclávia, partindo para axilar, ela vai descer para o meu membro superior. E uma parte da subclávia direita vai descer formando a vertebral direita. E a vertebral direita se une com a vertebral esquerda, formando a artéria basilar, que aqui já é levando sangue, nutriente e oxigênio para o meu sistema nervoso central, lá para o encéfalo. Então, perceberam aqui? Tanto a subclávia esquerda quanto o braquicefálico, que se divide em subclávia direita, forma vertebral, a subclávia esquerda forma a vertebral esquerda, a subclávia direita forma a vertebral direita. As vertebrais se unem, formando a basilar, e vão se dividir em cerebral posterior direita e cerebral posterior esquerda. Aqui, ó. Cadê? Com o nome fica mais fácil. Ó. Nós temos a vertebral, tá vendo? Que eu falei que se divide lá. E elas vão e unem formando a basilar. E a basilar vai aqui na frente se divide em cerebral posterior e cerebral. Ok? Então lá embaixo. Tá. O tronco braquiocefálico arterial, ele divide subclávia direita e carótida comum direita. Aí, eu expliquei essa parte aqui, né? Eu vou explicar essa outra parte. A carótida comum direita, ela vai se dividir em duas artérias. Carótida externa direita e carótida interna direita. A interna direita não se divide. A externa direita não se divide. A interna, ela vai se dividir em cerebral médio direita e cerebral anterior direita. Que isso aqui vai ser levado sangue e oxigênio lá para o meu sistema nervoso central. A carótida comum esquerda se divide em duas, a interna esquerda e a externa esquerda. A carótida interna esquerda, ela vai se dividir em cerebral anterior esquerda e cerebral médio esquerda. Aí eu tenho a subclávia, que se divide em vertebral esquerda e axilar esquerda. A axilar vai levar lá para o membro, essa mesma divisão aqui, só que para o membro superior esquerdo. E a vertebral esquerda sendo anastomosa com a basilar, fazendo todo esse segmento. Que vai ser esse polígono de Williams, né? Então, dê uma olhada nessa estrutura, como é que as artérias elas se dividem, depois elas se unem, depois elas formam uma só. Aqui são as artérias do membro superior e a aorta abdominal. A aorta abdominal lá na porção do abdômen se divide em ilíaca comum direita, e a ilíaca comum direita vai dividir em externa direita, interna direita. Vamos ter a artéria femoral, a artéria poplítea, lembra lá que eu falei da parte poplítea do meu joelho? Aí a poplítea vai dividir em tibial anterior, tibial posterior, e dividir de acordo com da onde ela passa, ela vai receber o nome. Então, descendo todo o membro inferior, ela vai receber o nome da onde ela está passando. Aqui a imagem. E o sistema venoso. Então a gente sabe que o sangue retorna ao coração pelas veias cavas, né? Então já é sangue venoso. Aqui nós temos a via da cabeça.
E aqui, mais importante, o jugular, que ela já vai coletando sangue venoso. O sangue foi aproveitado lá no cérebro pelas artérias e as veias vão trazendo pela jugular interna direita e externa, se anastomosa, formando a subclave direita e a braquiocefálica direita, e se juntam lá na minha veia cava superior. Peguei toda a divisão dela. Desde lá de cima, seio sagital, vai se juntando, formando jugular, formando a subclave, braquiocefálica, cava superior. Toda essa questão. E é isso, galera. Vocês revisem depois essa questão das artérias. Ver a questão do polígono que ele cobrou na prova, né? Pode ser que caia de novo. Ver a questão da anatomia. Decore essa questão da circulação sistêmica pulmonar. Decorem mesmo essa questão da estrutura anatômica do coração, das camadas, do pericárdio que reveste ele, as três camadas do coração, miocárdio, endocárdio e epicárdio. As válvulas, não confundam uma com a outra, saibam qual é qual. E no mais, cardiovascular é isso. O sistema nervoso, deixa eu ver o que eu posso fazer rapidinho. Como é muita coisa, deixa eu ver. De cada tema ele não especificou, mas, pela lógica, talvez caiam duas de cada tema. Pode ser que ele se aprofunde mais em algum tema ou não. Pode ser, se ele quiser fazer uma prova bem dividida, com todos os sistemas, ele faça duas de cada. Aí se ele quiser, por exemplo, o sistema nervoso eu quero colocar três questões, então tira uma questão de cardiovascular e deixa três de sistema nervoso. Aí vai depender dele, da boa vontade dele. Tá, como o sistema nervoso é muito complexo, eu vou tentar revisar com vocês a parte anatômica mesmo. Deixa eu abrir aqui do Classic rapidinho. Enquanto carrega. Divisão anatômica do sistema nervoso. Nós temos duas divisões, né? A anatômica e a funcional. Na anatômica, nós temos o encéfalo e medula e o periférico. O encéfalo e medula. Nosso encéfalo é formado pelo telencéfalo e pelo diencéfalo e o tronco encefálico. Vocês lembram, né? E em consequência do tronco encefálico, nós temos a medula espinhal. Sistema nervoso periférico formado por nervos e gânglios. E a divisão funcional, nós temos o sistema somático e o visceral. Funcional não nos interessa agora. Carregou? Carregou. Ok? Vamos lá. Aqui nós temos a parte do cérebro, né, formada pelo telencéfalo e o diencéfalo. No telencéfalo nós temos os sulcos e os giros. No diencéfalo tem aquela divisão de tálamo, hipotálamo, subtálamo e epitálamo.
E o meu tronco cefálico, formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. E o meu cerebelo, que é mais posterior. Nós temos os dois hemisférios são unidos pelo corpo caloso, como vocês bem lembram. Nós temos aqui no meio, dividindo os dois hemisférios, uma fissura, que é chamada de fissura longitudinal. E aqui nós temos os polos cerebrais, o frontal, o occipital e o temporal. E aqui nós temos as vistas, né, divididas todo. Ele é dividido em lobos, né, nosso telencéfalo. Lembra lá do lobo occipital, frontal e temporal, e parietal. E o lobo da ínsula, que fica mais interno. No meu telencéfalo, de importante tem o quê? Os sulcos e giros. Como eu falei na aula, sempre quando se cair caso uma questão anatômica dessa na prova, de algum telencéfalo, demarquem primeiro os sulcos, depois de que demarcar os sulcos, né, o sulco central que é o mais importante, vão delimitando os giros, né, giro pré-central, giro pós-central, vão delimitando os sulcos da parte frontal, né, e nós temos aqui a parte medial, o corpo caloso, o diencéfalo, todas essas questões. Tem a face inferior, que não vai caber na prova de vocês. E aqui eu tenho a anatomia mesmo, que são os giros, né? O suco principal que eu falei para vocês, que é o suco central. E aqui eu tenho a fissura lateral, que divide o telencéfalo do restante dos outros lobos, né? O telencéfalo aqui, ou o giro temporal aqui, o suco temporal aqui, o suco frontal e o parietal e o occipital. Então, a fissura lateral. Aqui tá suco, mas ele chama de fissura, então tem livro que chama de suco, tem livro que chama de fissura, mas prefiro fissura. E aqui todas as questões que eu mandei para vocês, né? Os sucos de cada lobo, os giros de cada lobo, que tudo divididinho no slide para vocês verem depois. Então eu vou estar lendo um por um, que não vai dar tempo. Aqui nós temos a face medial do corpo com o corpo caloso, fórnix e o septo pelúcido. Nós sabemos lá que o nosso corpo caloso é dividido em rostro, essa parte aqui mais próxima do hipotálamo. Nós temos o joelho do corpo caloso, o tronco do corpo caloso, ou corpo, ele chamou de tronco, tem tronco do corpo caloso, e a parte do esplênio. Aqui eu tenho o corpo caloso, né, a parte que une os dois hemisférios. Olha ele aqui mais coisadinho, ele tá mais bonitinho. Unificar, depois você faz a leitura do slide. Septo pelúcido, que fica nessa região do diencéfalo. Lobo occipital. Aqui são todas as questões dos lobos. Nós temos os ventrículos, né, que eles fazem circular os líquidos cefalorraquidiano. Os hemisférios possuem cavidades revestidas de epêndima, né? Lembra lá das células ependimárias que produzem o líquido cefalorraquidiano. E esse líquido é responsável por proteção no nosso sistema nervoso central. E a questão de contextualização, nós temos a questão da meningite, que é uma infecção por bactérias ou vírus, depende de cada caso, e ela acaba invadindo essa parte do líquido. Elas se proliferam no líquido cefalorraquidiano e causam inflamação nas nossas meninges. Então, a pessoa cometida com meningite, ela está sofrendo um processo inflamatório na, desencadeado por algum agente infeccioso, que pode ser bactéria ou vírus, que eles vão causar desencadear essa doença, a inflamação. Então ele pode contextualizar nessa relação. E é relacionado com os ventrículos. Né? Os ventrículos eles vão fazer circular esse LCR. Tá? Aqui nós temos os ventrículos laterais. Nós temos aqui o diencéfalo, tá vendo? E dentro do diencéfalo, na parte medial aqui, nós temos o terceiro ventrículo, né? Nós temos os dois ventrículos laterais, o terceiro ventrículo e o quarto ventrículo mais inferior, né? Nós temos aquele do túmulo encefálico comunicando o terceiro com o quarto ventrículo. Ou aquele dos Silvius, ou aquele do cerebral. Ok? Tudo aqui é outra parte. Telecéfalo, o diencéfalo. Deixa eu mostrar as.
faz parte dele, né? Então, no diencéfalo, nós sabemos que eles têm 4 regiões. Nós temos o tálamo, subtálamo, hipotálamo e o epitálamo. O tálamo, essa região mais superior aqui em vermelho. O subtálamo, ele está logo inferior ao meu tálamo, né? No tálamo eu tenho o que? A adherência intertalâmica. Eu tenho... ele vai ser o centro integrador. Fiapo. Mãe, pega aqui o bebê. O fiapo vai arranhar ele. José, pega aí. Só um minutinho, pessoal. O Chico é da aula também, é? Pega ele aqui. Pega, mãe. Depois o Rick pega você, tá? Depois o Rick pega. Aqui, ó. Bora aqui, ó. Tá, voltando aqui, né? Nós temos as regiões do meu diencéfalo. O tálamo vai ser o centro integrador de informações. Ou seja, toda informação que vem da minha periferia, ele vai ser integrado aqui. Ou seja, ele vai ter fibras axônicas, né, que vai direcionar para cada uma. Por exemplo, informações motoras. Sofri uma queimadura. Senti sofri uma queimadura, né? Tô lá mexendo na panela, queima o meu dedo. Essa informação vai ser trazida da periferia até o centro, e no tálamo ele vai encaminhar essa informação para a minha área funcional, no meu córtex cerebral, que é relacionada ao processamento, desencadeamento dessa dor que vai ser devolvida. Entendeu? Então, o tálamo ele vai ser um centro integrador de informações, que vem da periferia para o centro. Nós temos o subtálamo, que vai ser uma área acessória. O hipotálamo, que ele vai ter vários núcleos. Esses núcleos do hipotálamo, ele vai ser responsável por secreção de hormônios liberadores. O que seriam esses hormônios liberadores? Eles vão ser hormônios responsáveis por estimular as glândulas do meu sistema endócrino a produzirem seus próprios hormônios. Por exemplo, ele está muito relacionado com a hipófise, que fica logo abaixo. Ele libera hormônios liberadores para a minha hipófise, para ela produzir e liberar os hormônios de acordo com a necessidade. Por exemplo, a hipófise libera um hormônio FSH e o LH, está relacionado com o sistema reprodutor feminino, que é o folículo estimulante e o luteinizante. Então, quando o meu hipotálamo nos seus núcleos libera esse hormônio liberador para a hipófise vai lá, produz e libera esses hormônios para que agirem nas glândulas femininas. Então, é uma relação de fisiologia com histologia, para vocês compreenderem melhor que pode ter uma relação, uma contextualização em uma questão em relação a isso. Aqui toda a região do diencéfalo, aqui as funções que eu acabei de falar para vocês. O terceiro ventrículo está diretamente relacionado com o meu diencéfalo, né, nessa região. Que é só a informação dele. Tálamo, que eu acabei de falar para vocês, as funções. Aí depois você continua a leitura certinho, tá? Ó, que eu falei da relação do hipotálamo com a hipófise, tá? Aqui nós temos os núcleos que liberam hormônio para cá, para a hipófise anterior e a hipófise posterior. E vai o Rafael vai arranhar aí. Lembra lá da célula túrcida que eu falei para vocês, do meu glúcio esfenoide, que ele pode relacionar? Então aqui a hipófise bem abarcada certinho na célula túrcida, né? Lembrem disso. Vem aqui. Funções de hipotálamo, depois de na leitura. E epitálamo, nós temos a glândula pineal, que também está envolvida com o sistema endócrino, também deu a leitura depois, que não vai dar tempo de explicar tudo agora. E aí, passando. E vai apertar, mãe. Deixa eu baixar aqui rapidinho. Tálamo, diencéfalo, estrutura do epitálamo. Bem na região posterior nós temos a glândula pineal, né? É responsável pela secreção de melatonina, regulação do sono e tal. Subtálamo, localização e definição. E é isso. Deixa eu ver aqui o outro slide. Tronco encefálico, rapidinho. Do tronco encefálico, vocês lembram que ele sai 10 pares de nervo craniano, né? Então, em cada região lá, súcubo pontinho, região do mesencéfalo, sai o abducente na parte anterior. Então, relaciona o tronco encefálico com a saída dos nervos cranianos. Eu vou falar para vocês um pouquinho. O tronco é lá onde vai estar localizado também o quarto ventrículo, na parte posterior.
né, conectando com o aqueduto mesencefálico, o terceiro com o quarto vai estar localizado no meu tronco encefálico, vai receber as informações, depois funciona a leitura. Nós temos a composição do mesencéfalo com a ponte e o bulbo, que são as divisões do meu tronco encefálico. O mesencéfalo recebe reflexos visuais auditivos, ponte, a formação reticular para a questão do estado de vigília, e o bulbo, controle da respiração, digestão, batimento cardíaco, influencia na deglutição, vômito, tosse e sucção. Aqui é a divisão dele, e aqui nós temos a cada parte dele certinho. Aqui tá vendo a relação com os nervos cranianos aqui embaixo. Ok? Do lado da informação vocês leem depois. Ok. Mesencéfalo interpõe-se entre a ponte e o diencéfalo. Então, logo abaixo do diencéfalo, nós temos lá, já começa a parte mesencefálica, que é o mesencéfalo mesmo. Por isso que o aqueduto de Silvius lá, ele é chamado de mesencefálico, porque ele passa bem posterior nessa região do mesencéfalo. Nós temos os corpos maminares, que estão no limite dele com o diencéfalo. Lá mais em cima nós temos essas bolotinhas que são os corpos maminares, atravessando o aqueduto. Deixa eu ver o que é importante. Ó, o nervo troclear, ele está se relacionando nessa parte do mesencéfalo também. Ele sai dessa parte mais posterior do mesencéfalo. Nervo troclear, deixa eu ver qual outro nervo craniano sai dessa parte. Essa parte do hipoglosso vai ser mais na ponte. Ok? Vista inferior do mesencéfalo. Acho que eu comentei na aula, quando a pessoa sofre da doença de Alzheimer, essa região do mesencéfalo, que é chamada de corpo geniculado, não. Essa região aqui, deixa eu ver como é o nome dela. É o núcleo rubro. Não é o núcleo rubro. É a substância negra. Tá. A substância negra da pessoa que sofre com Alzheimer, ela vai, conforme a doença vai progredindo, ela vai sumindo nessa região do mesencéfalo. Que aí a pessoa vai começando até a sintomatologia da doença de Alzheimer, né? Que é o esquecimento, não lembra de nada. Então, essa região está relacionada com a memória. Então, o aspecto cognitivo da memória, informação, processamento da informação de memória, né? Estímulo de memória, ele vai ser processado nessa região. Então, como o Alzheimer progride, ele vai apagando essa região dessa substância negra. Aqui nós temos a ponte, com seus limites, depois de dar uma leitura rapidinho, né? Limite inferior com suco pontino, superior com os pedúnculos cerebrais. Na ponte, nós temos alguns nervos que partem diretamente dela. Nós temos o trigêmeo na parte lateral, né? Dois trigêmeos, né? Que são dois, são pares, né? Nós temos o abducente, que sai na parte do suco bulbo pontino. Aqui nós temos o vestíbulo coclear, que sai daqui também. Além desses, não troclear que eu falei, o abducente. Que é só uma imagem para vocês já lembrarem. O bulbo está no nível do forame magno, já quase transformando em medula espinal. E aí, a partir do suco bulbo pontino para baixo, nós temos já ele. E a partir disso, nós temos a medula, que vai ser formada através do bulbo. Aqui algumas regiões do bulbo que são importantes vocês saberem também, como as pirâmides, as regiões inferiores, que são as olivas, formado por um grande número de substância cinzenta. E o nervo hipoglosso está saindo dessa região, das olivas do bulbo. Cadê bem aqui o hipoglosso? Essa parte das olivas. Ok? Aqui é a parte mais arredondadinha do lado. Sim, não as pirâmides, mas aqui. O nervo hipoglosso. Isso aqui são suas vistas. O quarto ventrículo, tá? Como eu falei para vocês, né? Se comunica com o terceiro com o aqueduto mesencefálico. E tá logo aqui posterior. Essa região aqui entre o cerebelo e o tronco encefálico. E os 10 pares que emergem do tronco.
E cada um é mesmo de uma região específica relacionada a isso. Então, peguem esses 10 pares e vocês veem da onde que eles saem. Por exemplo, do mesencéfalo sai o quê? Aí relaciona com isso. Do mesencéfalo da ponte sai quais nervos cranianos. Do bulbo saem quais nervos cranianos. E os outros dois são o, o óptico e o oculomotor. Oculomotor não, o óptico e o olfatório. Exatamente. Que eles não estão relacionados com o tronco encefálico. Em relação aos nervos cranianos, eu não vou abrir o slide porque é muita coisa e não vai dar tempo de falar assim, especificamente. Mas o que eu recomendo para vocês? São 12 pares, né? Então, cada par, vocês veem para onde eles vão. Faz essa relação. Por exemplo, o primeiro par, que é o olfatório. Você vê da onde ele vem, né? Por exemplo, eu sei que o olfatório é sensitivo. Ele carrega informações sensitivas. Então, ele pega a informação sensitiva da minha cavidade nasal e leva para algum lugar. Então, relações assim, ele pega da minha cavidade nasal e leva para onde? Ah, para tal lugar. O meu óptico, ele capta informações sensitivas também da minha retina e leva para ser processada lá no lobo occipital. Vejam trajetória. Então, façam assim com todos os nervos cranianos. O óculo motor, o troclear, o trigêmeo. O que que ele faz? Cada parte ele faz. Ele leva para onde? Tem essa relação, porque eu percebi que ele gosta de cobrar nessa pegada. Por exemplo, tem um nervo que ele tem uma parte de nervar o trapézio, se eu não me engano. Então vejam, por exemplo, o nervo tal, o nervo acessório, o nervo vago. O vago, por exemplo, ele sai do meu tronco encefálico e ele desce lá para o meu intestino para inervar as minhas vísceras, para inervar os meus órgãos digestórios. Então, façam essa relação e tenham em mente como é que eles se conectam entre si e levam essas informações, tanto sensitiva quanto motoras. Essa é a minha dica para vocês. Peguem os 12 e vejam o que eles fazem cada um. Alguma dúvida? Cobrou acessório, pois é. Ele pode fazer isso com outro nervo craniano em relação a isso. Então, fazer algumas afirmativas relacionadas a essa questão de localização. Da onde ele sai, da onde ele está, então. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa? Da função também, pois é. Apesar de não ser, tipo, conteúdo anatômico, né? Mas ele pode misturar função com anatomia. Ele é maldoso nesse ponto. Que tem professor, por exemplo, lá do semestre passado, ela não se ligava muito em cobrar, relacionar a função com a anatomia. Cobrava a mesma anatomia. Da onde sai, da onde ele, por exemplo, o nervo craniano, da onde o óculo sai, mas pra onde? Não cobrava a função dele, ou do acessório do abducente. Já o Carlos, ele é bem maldoso um pouquinho. Ele relaciona, contextualiza, né? Ele não cobra uma questão seca. Mas é isso mesmo. A gente vai dar certo. Vocês vão conseguir fazer uma boa prova, tirar a pontuação que vocês precisam para poder passar, se livrar desse primeiro semestre, descansar a cabeça, pro próximo semestre que vem mais bomba ainda. Tá? Qualquer coisa, estou à disposição no WhatsApp. Podem perguntar, não sintam vergonha. Se tiverem dúvida, fiquei com dúvida nisso aqui, como é que funciona, não estou entendendo direito. Eu posso não saber, mas eu pesquiso, que, né? É muita coisa até para mim saber, muito detalhe. Mas se você não souberem, manda no meu WhatsApp, eu ajudo a pesquisar, ajudo a explicar melhor. Até segunda-feira a gente tem um tempinho. Não, não vai encarar mais não, Micaele. Vai fazer e vai passar. Vai sofrer só com a anatomia 2 depois. Mas a anatomia 2 é mais tranquilo. Vai dar certo, galera. Vamos conseguir se livrar dessa prova segunda-feira e pronto. Falta só a anatomia pra vocês acabar com tudo ou já tem alguma coisa ainda pra vocês semana que vem?
Histologia? Ah, tá. Panela sempre deixa pra. Segunda também é pra uma histologia? Caramba. É, rojão. Mas histologia com panela é tranquilo, então. Ah, é terça prova, então fica mais tranquilo. Pois é, galera. Bons estudos. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Não entender alguma coisa, me mandem mensagem. Eu vou só ajeitar os resumos aqui e eu vou só ajeitar os resumos que eu passei pra vocês aqui e vou colocar no grupo, tá? Pra vocês olharem melhor, qualquer coisa, estou à disposição. Beijos e boa noite. Nada. Precisando, tô no WhatsApp. Tchau, tchau.